Boa noite, meus amigos, minhas amigas, que a graça e a paz seja abundante sobre a sua vida. Estou aqui com mais um vídeo no meu canal, falando sobre o mesmo assunto que nós tínhamos dado a introdução, que é a pornografia. Eu quero, antes de tudo, te desafiar a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com um tema tão relevante, abrangente e principalmente importante na nossa geração. Curta, comente. Se você ainda não está inscrito no meu canal, você pode se inscrever agora, ativa o sininho para notificações chegarem até você em nome de Jesus. Hoje eu vou dar uma ênfase maior no contexto bíblico para vencermos o ciclo da pornografia. Então, quando nós falamos sobre isso, a primeira vez que houve um episódio relacionado à prática sexual ou à vida sexual, falando sobre um contexto também de nudez, foi no Éden. O Éden, ele deu início, de fato, a contextualizar isso que nós estamos falando aqui sobre a parte sensual, a parte que envolve nudez. Você sabe que em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, a palavra do Senhor diz que os olhos de ambos foram abertos. Então, os olhos de ambos, Adão e Eva, foram abertos. E eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor, Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele lhe disse: Eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual te ordenei que não comesse? Aqui você começa vendo o princípio pelo qual a ação da sensualidade, da pornografia e também assim uma abrangência maior. Né? Quando eu digo aqui a sensualidade, hoje a sensualidade em programas de TV, a sensualidade em séries, a sensualidade em filmes. Então há um contexto generalizado quando nós falamos sobre isso. E o interessante é que no versículo 7 de Gênesis, capítulo 3, a palavra de Deus diz que abriram-se os olhos. Então sempre Satanás ele age através de instigar as pessoas à tentação, para a curiosidade sexual. Então aqui Satanás ele foi instigando ambos à curiosidade. Então você sabe que a ação veio através da serpente, né, que é Satanás. A serpente instigou eles a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal para que os olhos de ambos fossem abertos. Então, Satanás ele faz isso com as pessoas hoje em dia, ele enreda as pessoas através desse passo que é instigar o interesse, a curiosidade. Existem muitos homens e mulheres que, infelizmente, ainda estão paralisados porque em algum momento eles foram enredados, eles foram, assim, instigados ao excesso de interesse, de curiosidade com isso. Então, infelizmente, muitos caíram nessa cilada e hoje eu estou aqui para falar para você que os seus olhos, eles não precisam ser abertos para a imoralidade sexual, entende? Então, eu particularmente acredito que o primeiro passo para vencermos a tentação confessar a palavra. Romanos capítulo 6, no versículo 14, diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, quem tem revelação que está debaixo do favor imerecido, está debaixo da graça de Deus, e não da lei que traz condenação. E quando eu digo a lei é boa, mas a lei ela não nos justifica diante de Deus. Então nós precisamos entender isso. O pecado ele não tem domínio sobre nós. Precisamos confessar a palavra. E temos que fugir de uma... Quando eu digo isso,
é uma falsa humildade, né? Você precisa ter os seus olhos abertos para coisas espirituais, não para imoralidade sexual e essas coisas. Só que Gênesis 3:7 também fala que eles perceberam que estavam nus. Ambos perceberam que estavam nus naquele contexto. Então qual o perigo aqui? É que os olhos deles foram abertos de uma maneira carnal. Se você olhar essa palavra perceberam, ela vem de uma raiz primária que é iada e significa você perceber de maneira carnal. É quando você tem um olhar carnal, você percebe de maneira caída, depravada. Então, eles aqui tiveram essa contemplação da nudez. Então, hoje ainda ocorre isso, a contemplação da nudez. E como eu falei, em séries, em filmes e também na pornografia de maneira digital, entendeu? Hoje o acesso, eu falei isso no vídeo anterior, se você não viu, você pode voltar. Hoje o acesso é muito fácil, você consegue acesso pelo telefone, você consegue qualquer tipo de internet, infelizmente, né? Você consegue acesso na televisão pelos inúmeros canais, né, que tem esse tipo de conteúdo. E até mesmo hoje há uma exposição assim muito clara, até em redes sociais, entendeu? Se você for pegar aí, infelizmente as redes sociais elas não têm esse senso de limitação às vezes, entende? Então nós precisamos nos atentar de fato a isso que eu estou falando aqui com você. É um assunto muito importante e interessante, né? A Bíblia diz que ambos eles coseram para si, fizeram, né, para si folhas de figueira e assim eles de alguma maneira achavam que estavam cobrindo a sua nudez. Então isso é o homem tentando se justificar diante de Deus. Existem inúmeras pessoas que, se você for falar com elas, elas vão encontrar uma justificativa que aos olhos dela é plausível para que elas tenham essa prática imoral, caída, depravada, que infelizmente vai fazê-las serem derrotadas em suas vidas sexuais. Só que a Bíblia não fala somente isso. Em Gênesis 3:21 nos mostra o princípio para vencermos esse engodo satânico. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa vestimenta de pele aponta para Cristo. Nós precisamos ser vestidos de Cristo. Cristo é a santidade de Deus e nós precisamos nos revestir, precisamos ter essa santa humildade de falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser revestido do Senhor, da Sua palavra, da Sua santidade, da Sua sabedoria, principalmente na minha vida sexual. E essa é uma das saídas. Só que a outra saída aqui, nós lemos aqui em Gênesis 3:8, eles ouviram a voz do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Não se esconda do Senhor no dia da condenação. Até porque você não pode fazer isso. Você não pode se esconder do Senhor. O Senhor, nada foge aos olhos de Deus. Então, esses que ouviram a voz do Senhor, é ouvir com interesse, com uma atenção. Você precisa também, é outra chave, no dia da tentação, você precisa ter sensibilidade e precisa ter uma aguçez no seu ouvido espiritual, né, para você entender o que o Senhor requer de você naquele momento. José do Egito é um nobre testemunho a respeito disso, que no dia que a mulher de Potifar estava diariamente o tentando, ele ouviu o Senhor, ele fugiu, entendeu? Ele fugiu, ele não ficou negociando com a carne. Muitos continuam negociando com a carne, a negociação com a carne vai te derrotar, entende? Então, você precisa ouvir com atenção. Eles ouviram a voz do Senhor aqui. Se você pegar a raiz dele, é uma raiz que mostra que é ouvir com atenção. Você precisa ter um ouvido espiritual aguçado para entender o que o Senhor requer de você naquele momento. E no versículo 9, chamou o Senhor o homem e perguntou: onde estás? O Senhor sempre está te chamando.
Deus, ele vem ao nosso encontro e ele não nos condena. Você precisa confessar o seu pecado, logicamente, que nós acreditamos nisso, mas você precisa ouvir a voz do seu bom pastor, do Senhor. Te ouvir, no caso aqui, ouvir ao Senhor é uma prioridade na nossa vida. Então, aqui estão algumas chaves que você precisa praticar no dia da dificuldade, da tribulação. E eu tenho certeza que no dia da tentação você precisa confessar a palavra, e confessar é a palavra ser vivificada em você. E não somente isso, você precisa ouvir o Senhor de maneira atenciosa, de maneira prática, de uma maneira sensível e discerni-lo. Amém? Que o Senhor te dê essa sabedoria. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com o máximo de pessoas, entendeu? E se você conhece alguma pessoa, isso daqui não é para que você torne isso alarmante, mas se você conhece alguma pessoa que tem sido influenciada por esse vício, envie esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida dela rica e abundantemente. Se você não entendeu tudo, volte. Eu tenho outro vídeo que é uma introdução falando sobre isso, falando de um contexto assim contemporâneo a respeito da pornografia. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida rica e abundantemente. Estamos juntos, compartilhe, curta, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Em nome de Jesus, Deus abençoe.